O povo brasileiro já disse que não quer anistia. E o Brasil tem muitas outras prioridades. Mas parece um disco arranhado, um samba de uma nota só. Jair Bolsonaro continua tentando pautar o Brasil de acordo com seus interesses privados, pequenos, contra a nação brasileira, que não consegue dar o passo seguinte para confirmar o momento de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida que nós precisamos fazer neste ano e para o próximo ano. Vejamos, a anistia disfarçada com o nome de dosimetria, ela reduz de 27 anos e mais do que 27 anos de condenação para 2 anos. Ou seja, é como pegar uma condição em que alguém comete um grave crime e está aqui recebendo algo como uma multa de trânsito, algo que não tem cabimento. Toda vez que o Brasil anistiou os que tentaram rasgar a Constituição e atacar a democracia do país, eles voltaram com força e deram o golpe. Se eles não conseguiram dar o golpe que pretendiam, eles destruíram o patrimônio público, atacaram os prédios dos poderes, colocaram uma bomba ao lado do aeroporto e, desde todo o período da redemocratização, nós não tínhamos tido atos políticos terroristas como tivemos por parte da direita em torno do 8 de janeiro. Tentar impedir um presidente eleito, o vice-presidente, de assumir, de ser diplomado e de assumir, não é uma atitude vil e covarde apenas contra o presidente Lula, contra o vice Alckmin, mas é uma atitude vil e covarde contra o voto que o senhor e a senhora deram nas eleições. A democracia é assim. Quem ganha a eleição, governa. Quem não ganha, faça oposição dentro da lei, da legalidade e da Constituição. Mas Bolsonaro armou uma série de golpes ao longo do tempo. Isso está absolutamente comprovado. Ele chamou embaixadores para tentar mobilizar internacionalmente o apoio a uma ação golpista que o mantivesse no poder, mesmo perdendo as eleições. Ele instrumentalizou a Polícia Rodoviária Federal e a ABIN, e por isso não apenas ele foi condenado, mas os chefes militares o foram, e é a primeira vez que a gente tem chefes militares das mais altas patentes condenados. Da outra vez, no golpe de 1964, eles ocuparam o poder, torturaram, mataram, fizeram o desaparecimento. Neste ano mesmo, nós vimos um filme e comemoramos a história do deputado Rubens Paiva, a história de Vladimir Herzog, a história de jornalistas que foram desaparecidos, e não dá para flertar com o fascismo. Hugo Mota colocou essa matéria em votação dentro do plenário, ao arrepio da Constituição, da lei, porque é inconstitucional, mas é também imoral. O Brasil precisa de justiça de transição. E pela primeira vez nós estávamos vivendo, ato contínuo ao golpe, uma iniciativa em que os poderes da República funcionaram. Cabia ao Legislativo, ora, acatar a decisão definida pelo Supremo Tribunal Federal. Que intervenção é essa que nós estamos fazendo agora na forma de uma nova dosimetria? Aliás, um projeto de lei sob encomenda, porque na semana que estamos findando agora, nesta mesma semana, Flávio Bolsonaro se apresentou como candidato à presidência da República e disse que a retirada do seu nome teria um preço. O principal interessado para a retirada do seu nome é Tarcísio de Freitas, do partido de Hugo Mota. E isso tudo, o centrão, a direita, a extrema-direita, fizeram uma negociata na qual Flávio Bolsonaro vendeu a vaga de candidato à presidência da República, vendeu essa vaga, é uma negociata, uma violência contra a política e contra a democracia, uma negociata espúria contra o Brasil, e Tarcísio de Freitas surge como candidato da direita. Democraticamente, a Câmara dos Deputados pautou e votou e aprovou, né, a questão da redução das penas, que, como tu falou, Rodrigo, não era o projeto que a direita queria. Nós entendemos, inclusive, constitucionalmente, o que nos torna democráticos é termos uma Constituição. Está lá dito que isso pode-se ter, então, um projeto de anistia. E aí foi feito uma redução de penas. Então, democraticamente foi votado. Então, se diz tão democrático, a gente tem que aprender a respeitar, como a própria deputada falou, a decisão das urnas. Ali são representantes eleitos pelo povo gaúcho,
e pelo povo brasileiro, que decidiram, por quase 300 votos, que sim, deve haver, então, uma redução de penas. E, por fim, foi falado do Centrão pela deputada, enfim, né? Quero lembrar, deputada, que tem que cuidar quando se fala disso, porque o Centrão faz parte do seu governo, com diversos ministérios, são seus colegas, inclusive, na hora de votar nas reuniões. Então, se tem tanto ódio de partidos de centro, que expurgue ele do governo Lula, porque se eles não prestam para nada, que não esteja ao seu lado. E para finalizar, respondendo a questão da dosimetria ali, como eu disse, não era uma questão que nós queríamos, a redução das penas, mas foi o possível. Eu quero lembrar, e a deputada falou só do presidente Bolsonaro, mas vamos sair um pouco do Bolsonaro, vamos pegar a Débora do Batom. Foi condenada a 14 anos de cadeia, né, ela que tem 2 filhos menores de idade, nenhum antecedente criminal, ela, por ter pego um batom e ter escrito numa estátua de concreto, perdeu mané. Ela, que já cumpriu 2 anos e 9 meses de prisão, né, agora está em regime domiciliar com uma tornozeleira eletrônica, será solta. Então eu pergunto, será que ela, por mais que, né, será que vale a pena a gente condenar uma mãe de família sem antecedentes criminais a 14 anos de cadeia? Inclusive, deputada, ela foi condenada por associação criminosa armada, sendo que ela tinha um batom na mão. Então, até a razoabilidade, ela fica de lado nesse tamanho de condenação. Você imagine em diversas manifestações da esquerda, violentas, inclusive, que houve aqui em Brasília, ou propriamente na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, por tantas vezes, as pessoas que não estavam com arma lá dentro serem condenadas por associação armada, sendo que nenhuma arma foi apreendida. Então, a questão da razoabilidade, ela prevaleceu numa democracia, e os parlamentares entenderam que, por exemplo, a Débora do Batom deve ficar livre e voltar para casa. Deputado, o senhor vai continuar buscando a anistia? Sim, a oposição tem a intenção de continuar, inclusive agora está no Senado, como bem lembrou a deputada, foi para o Senado agora, tem um trâmite que deve ser cumprido. No Senado, o relator é o Esperidião Amin, senador por Santa Catarina, ele já afirmou que nada impede de colocar, então, a anistia ampla, geral e restrita, porque se entende, obviamente, que ali houve uma baderna, como tantas outras houveram ao longo do tempo. Que o PL da dosimetria pode virar um PL da anistia. Pode virar, até porque, como a gente está num regime democrático, e se tem essa previsão de lei que a anistia pode ser pautada e aprovada, se os senadores entenderem que o projeto da redução de penas é insuficiente e quiserem pautar a questão da anistia, a gente vai para o voto e, através da democracia, como também defende a deputada Maria do Rosário, a gente vai decidir se deve ou não ser anistiado essas pessoas.